Teve essa confusão no momento em que foi anunciada essa aprovação. O que aconteceu? A primeira parte da sessão da CPMI de hoje, CPMI do INSS, CPMI que investiga as fraudes do INSS, era dedicada a essa aprovação, a votação dos requerimentos, mais de 80 requerimentos de quebras de sigilo fiscal e bancário. Entre esses pedidos, havia ali o nome do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Então, quando foi anunciar, tentar fazer essa votação, os senadores decidiram fazer ali uma votação em bloco. E aí, quando foi anunciada essa aprovação, os parlamentares, os senadores governistas questionaram. E aí veio uma confusão. O que a gente viu foi que havia ali uma tentativa do governo de fazer uma votação junto com o apoio de alguns parlamentares do Centrão para tentar rejeitar alguns requerimentos, entre eles o de Lulinha. Só que no momento em que foi anunciado que havia sido aprovado, então, esses requerimentos em bloco, os parlamentares questionaram. Os parlamentares governistas foram ali até a mesa, se levantaram e fizeram esse questionamento. Agora há pouco, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, passou por aqui. Eu questionei a ele, perguntei o que aconteceu, se houve se eles vão questionar essa aprovação, e ele disse que sim, porque segundo ele, eles tinham maior número para rejeitar essa aprovação dos requerimentos, mas ele, segundo as palavras dele, ele não entendeu como foi dada nas palavras dele, a proclamação dessa aprovação, porque eles tinham maior número, segundo o líder Jacques Wagner. E aí o que ele disse é que eles devem sim questionar essa aprovação. Isso era o que estava reservado para acontecer na primeira parte da sessão da CPMI. Só que a gente viu essa confusão, a sessão foi interrompida. Hoje também tem a previsão de depoimentos. O único depoimento previsto para hoje vai ser o de Paulo Camizotti, filho e sócio de Maurício Camizotti. Ele é investigado por suposta participação em esquemas de descontos não autorizados. E além dessas votações dos requerimentos de quebras de sigilo fiscal e bancário, os parlamentares também devem votar novas convocações e depoimentos. A gente tem aí um trecho dessa confusão no momento em que foi anunciada a aprovação dos requerimentos. Vamos ouvir. A pauta está aprovada. Continuando então, Camila, Leilane, Colombo, o que a gente tinha também de previsão hoje eram outros depoimentos, além do de Paulo Camizotti, que está previsto ainda para acontecer no dia de hoje. Do deputado estadual Edson Cunha de Araújo, suspeito de ter recebido recursos de uma entidade ligada a trabalhadores da pesca no Maranhão, e também o do advogado Cecílio Galvão, que teria recebido cerca de 4 milhões de reais de entidades investigadas por fraude. Ele, inclusive, é um dos sócios de uma prestadora de serviços para institutos de previdência de cidades de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas esses depoimentos foram cancelados. Por quê? Quais foram as questões relacionadas a esses dois depoimentos? No caso do deputado estadual Edson Cunha, ele conseguiu um habeas corpus e o advogado Cecílio Galvão não foi encontrado. Como eu citei, os parlamentares devem votar ainda alguns requerimentos de convocação de depoimentos. Um deles é o do Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master e atual controlador do Banco Pleno. Mas o que a gente viu foi que essa sessão foi interrompida. Então a gente não sabe se vão continuar essas votações, se o depoimento do Paulo Camizotti vai acontecer ainda hoje, porque pelo clima que ficou com a aprovação desses requerimentos de quebra de sigilo fiscal e bancário, a gente viu que não tem muita coisa alinhada para dar continuidade a essa sessão de hoje. Então a gente vai acompanhar como vai ser. Estou tentando ver aqui atrás de mim quem está falando, mas a gente vai acompanhar e qualquer novidade eu volto com vocês.
Perfeito, Fernando. Muito obrigada pelas informações. E só para a gente falar, como a Fernanda também já estava mostrando, a imagem dessa confusão toda lá na CPI, ela começa com áudio, com som, e depois ela fica muda, porque a TV Senado cortou o áudio. A confusão era tanta, generalizada depois da aprovação dessas quebras de sigilo do Lulinha, que começou uma confusão generalizada e a TV Senado corta o áudio. Depois, ela corta a transmissão, porque a sessão foi suspensa. É por isso que você vê aí a imagem da confusão, mas não consegue ouvir o que os parlamentares estão falando. Lembrando, deputados e senadores, porque é uma CPI mista, e isso ainda vai render muito, porque tem gente defendendo que haja recurso para o que foi aprovado. O que basicamente aconteceu? Eles votaram em bloco, ou seja, várias propostas dentro de um bloco. E em um desses blocos tinha essa quebra de sigilo relacionada ao Lulinha. E o que a gente tem de apuração pelos nossos repórteres que estão lá é que não havia gente do governo suficiente, o que levou a essa aprovação. Portanto, bastante repercussão política lá na CPI. O clima foi para a mais alta temperatura, os parlamentares discutindo ali corpo a corpo, muito proximamente, o que revela altíssima tensão. E esse vai ser o assunto da CPMI hoje, que volta daqui a 15 minutos, segundo os nossos repórteres que estão lá pessoalmente. Mais uma informação aqui para vocês é a seguinte, que o presidente da CPI chegou a falar, ele gravou agorinha há pouco com a nossa Marcela Cunha. O Carlos Viana disse o seguinte: para que a pauta fosse derrubada, era necessário que o governo apresentasse maioria dos votos. Contei 2 vezes 7 votos. A pauta de hoje está aprovada. Como foram 16 votos, portanto, o governo deu 7, a oposição deu 9. Foi 9-7 esse placar. Ninguém saiu machucado, disse o presidente da CPI. No voto, o governo perdeu. 31 presentes na votação, simplesmente 7 foram contra, então perdeu. Está aí a fala do presidente da CPI, que é de oposição, mas disse que, nesse caso, a quebra de sigilo passou porque o governo estava em minoria e a oposição em maioria, então é matemática.